Hora de falar sobre saúde. Começa agora na Princesa FM. Saúde com empatia. Saúde com empatia. Entrevistas com os melhores profissionais. Informações e dicas para uma vida saudável. Está no ar. Programa Saúde com Empatia. Bom dia! A partir de agora está no ar para você que está nos ouvindo, nos acompanhando na TV, na internet. O nosso programa Saúde com Empatia, que está só começando, é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da nossa princesa. Desde já eu te convido a ficar com a gente aqui na nossa programação, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre depressão. O convidado de hoje é o psiquiatra Dr. Trajano, que vai estar logo mais aqui na nossa bancada, no nosso programa Saúde com Empatia. Mas antes, eu quero contar para você que nosso programa tem um oferecimento especial da Clínica Empatia, que fica aqui em Açu e que tem diversos profissionais para cuidar da sua saúde. Além do Dr. Trajano, tem muitos outros profissionais para você cuidar da sua saúde na Clínica Empatia, tá certo? Que fica na Avenida Senador João Câmara, aqui em Açu. O telefone já para você já ir anotando aí, para você ligar e marcar sua consulta, é o 99964 99964-6284, tá certo? Você vai ligar lá para a Clínica Empatia, falar com a Stephanie, marcar sua consulta com diversos profissionais lá da clínica, ó, 99697-6284. Anotou aí bem direitinho, 99697-6284, tá? O doutor Trajano, ele é psiquiatra, ele atende amanhã na Clínica Empatia, tá certo? E você pode já agendar sua consulta hoje. Então, antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu vou passar para você a agenda para você desta semana lá da Clínica Empatia, para você já saber qual o dia específico para você cuidar da sua saúde, tá bom? Olha só, amanhã que é hoje, vamos começar de hoje, né? Hoje é terça-feira e hoje ainda dá tempo de você fazer aquele check-up legal, ir lá na clínica, conversar com as meninas, marcar sua consulta. Hoje tem a doutora Lavínia Dantas, ela que trabalha com psicomotricidade, tá bom? O doutor Ailton Barbosa é fisioterapeuta, atende hoje também, tá certo? Tem atendimento com a doutora Beatriz Freitas, que é psicóloga. Tem atendimento também com a doutora Jussiara Cunha, nutricionista, e com a dermatologista estética, a doutora Lilian Oliveira. Amanhã, tá bom? Tem a doutora Beatriz Freitas, que é psicóloga, doutor Ailton Barbosa, fisioterapeuta, doutora Larissa Tavares, psicopedagoga, doutora Jussiara Cunha, que é nutricionista, e também tem atendimento com o psiquiatra Dr. Trajano, que inclusive já está aqui na nossa bancada. Hoje, como eu já falei, o nosso tema de hoje é depressão, e a gente vai falar com o Dr. Trajano sobre esse tema que, né, a gente precisa entender cada vez mais. Quanto mais a gente conversar mais sobre esse tema, mais é importante para a gente cuidar da nossa saúde e aprender a lidar com... As pessoas dizem que é o mal do século, não é, Dr. Trajano? Bom dia. Bom dia, minha querida. Uma satisfação estar aqui. Bom dia a todos os telespectadores, porque a gente está sendo filmada também, né? Sim, a gente está ao vivo no YouTube, a gente está ao vivo na TV também, não sei se o senhor sabe, mas a gente tem um canal na TV TCM, então a gente também está ao vivo na TV, né? E no rádio também, né? Então, para telespectadores e ouvintes também. É uma satisfação estar aqui mais uma vez falando de uma coisa que eu sou apaixonado, que é sobre saúde mental. Como podemos evitar o adoecimento mental e como podemos melhorar de uma condição de adoecimento mental, de um transtorno mental. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Focado bastante na depressão. Você estava aí citando os nossos colaboradores lá da Empatia. Aí você citou Lilian, né? Que é dermatologista. Eu lembrei que inclusive estou precisando fazer um retoquezinho no meu botox. Então bora, né? Com certeza. Mas hoje, o tema de hoje é depressão. E como a gente vinha conversando, como a gente vem falando, as pessoas tratam a depressão como o mal do século, né? É porque muitas pessoas são acometidas com a depressão e muitas vezes existe ainda uma falta de informação em torno da depressão, né? As pessoas meio que querem colocar para debaixo do tapete, deixam para cuidar depois, ou ainda tem aquela questão do tabu de não tratar a depressão, de não medicar a depressão. Como é que o senhor lida com isso todos os dias no consultório? A gente escuta muita coisa assim que prejudica bastante os pacientes, né? Por exemplo, tristeza é falta de Deus, é só levantar a cabeça,
cara, você tem tanta coisa boa na sua vida, por que é que você está triste? Mas o que a gente entende da depressão, hoje com muitos estudos clínicos, estudos do ponto de vista neurobiológico, é que o transtorno mental da depressão, tão qual uma doença física, é algo real, é algo que vai muito além do espiritual, envolve uma série de questões. A questão da depressão, desse transtorno que é muito falado hoje justamente porque está cometendo uma vasta gama da nossa população. Cerca de 5 a 8% da nossa população a nível mundial, varia aí de países, né? Com alguns fatores, em algum momento da sua vida vai apresentar um episódio depressivo. Hoje, das 10 doenças que causam maior debilidade, maior perda de anos de produtividade, a depressão está entre essas 10 doenças, está entre as 5 mais, certo? Só de transtornos psiquiátricos, dentro dessas 10, a gente vai ter 4, certo? Então, assim, a saúde mental é algo que vai muito mais que um discurso. Realmente, todo mundo, se analisar, vai ver que tem algum amigo, algum familiar que tem a sua vida prejudicada, engessada, no sentido de não evoluir, porque hoje essa pessoa sofre desse estado de adoecimento mental, que é a depressão. O que a gente pode dizer que causa depressão? Eu estava, inclusive, olhando aqui uns dados na internet agora, e os dados são realmente alarmantes, né? Como você citou aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. Então, são mais de 11 milhões de indivíduos com essa síndrome, né? Então, o que é que causa depressão, doutor Trajano? Bom, é uma pergunta importante, né? Quando a gente fala de transtorno mental, a gente sabe que a causa do adoecimento mental, ele é multifatorial. Então, são vários fatores que se associam, em proporções diferentes, né? Todos os transtornos mentais são assim. E com a depressão não é diferente. A gente tem fatores biológicos, que são os fatores genéticos, certo? A gente tem os fatores que eu costumo chamar de psicodesenvolvimento, certo? Toda a forma como você foi criado, como você se desenvolveu, se você passou por algum trauma, se você foi bem acolhido durante a sua infância. Tem aquela história do cuidador suficientemente bom, né, que se fala. Nem ele tem que proporcionar tudo, sem impor limites, mas também ele não pode ser aquela pessoa que não acolhe no momento de necessidade. Está muito relacionado nesse segundo ponto, que é a questão do psicodesenvolvimento, certo? E o terceiro ponto, que no caso da depressão conta bastante, é o fator social. Os estressores do nosso dia a dia, ele tem um papel muito importante que leva ao transtorno da depressão. Os dois transtornos dentro da saúde mental que tem mais relação com esses estressores do dia a dia, um estado estressado crônico. Os estresses crônicos são a depressão e a ansiedade. O que é isso? É um problema financeiro, é essa questão da violência que todo dia a gente está vendo nesses programas e causa aquele desconforto. É um problema num relacionamento. Então, tudo isso acaba que leva a um estado de estresse crônico, que aumenta um hormônio dentro do nosso corpo e do nosso cérebro, que chama cortisol, certo? E meio que intoxica o nosso cérebro. E às vezes é a última gotinha que faltava ali para você entrar num quadro depressivo. Aí, se você já tiver uma genética forte, né? Por exemplo, um parente de primeiro grau, um pai, um irmão que já teve um quadro depressivo, fica mais fácil desse quadro ser iniciado. E também, se você, durante seu psicodesenvolvimento, não teve um cabedal de emoção bem validada, teve alguns traumas, é como se puxasse um fio. Aí tudo vem, tá entendendo? É quando se associa toda essa situação, é que se cria um paciente que ele vai desenvolver um transtorno depressivo. É importante a gente conversar sobre esse tema, principalmente porque as pessoas falam muitos com o outro
a partir do que sente, né? Por exemplo, mas eu passei por isso, passei por aquilo e eu não sofri depressão por causa disso. Eu passei por coisas muito piores do que você e não tenho depressão. Então, você se cuide, como se fosse uma coisa que a pessoa pudesse lidar sozinho, né? Por causa das suas próprias experiências. Mas, na verdade, cada pessoa tem uma forma de lidar com determinado assunto, com determinada situação, não é? Não adianta você balizar a dor do outro através da sua dor. Você tem que ter empatia, né? E considerar a dor do outro como a dor daquele indivíduo, independentemente da sua forma de reagir àquilo, porque cada pessoa tem uma forma de reagir a determinadas situações, não é, doutor Trajano? Assim, primeiro é importante frisar que tristeza não é depressão. Às vezes tem até uma brincadeira entre amigos, né? Tô triste. Ah, cara, sai dessa depressão. Mas tristeza vai bem além. A depressão vai bem além da tristeza. É uma tristeza que ela é com forte intensidade, com a frequência intensa. Então, o paciente ali vai ter quase todo dia uma alta intensidade de tristeza na maior parte do dia, certo? E isso vai durar pelo menos por 14 dias para você considerar que se trata de um transtorno depressivo maior. E como bem você falou, cada pessoa fala muito da sua percepção particular. Mas o que existe não é apenas um transtorno depressivo. A depressão ela se apresenta de diversas formas e é muito particular de cada pessoa. Sabe por quê? Porque cada pessoa é muito particular e tem a sua história. A gente vai ver muito transtorno depressivo que está muito relacionado a uma questão genética. Então, esse tipo de paciente ele vai responder muito a uma terapia medicamentosa. Mas a gente vai ver um paciente que a depressão dele já é bem diferente. Está muito relacionado à questão de um psicodesenvolvimento deficitário. Não existiu um cuidador bom para ele ali, ou ele sofreu algum trauma, muitas situações de abuso, que pode ser abuso físico ou psicológico. E também vai ter pessoas que vai ter um transtorno depressivo muito relacionado aos estressores que ela está vivenciando hoje. Por exemplo, é o final de um relacionamento, é as demandas que surgiu ali no ambiente de trabalho, no ambiente da faculdade, que aumenta a dificuldade na nossa vida. No geral, os transtornos mentais e a depressão, é muito comum que isso ocorra, ela tende a iniciar ali no início da vida adulta, certo? Ali por volta de 25 anos, trazendo um pouquinho mais para frente. Quando? Quando a vida se torna mais complexa, quando você é mais demandado, quando existe mais problemas na sua vida. É justamente você já tem uma latência dentro de você, uma tendência, e aí esse transtorno surge. E é bem particular de cada pessoa, por isso é necessário uma avaliação particularizada para você verificar qual é o melhor medicamento e a psicoterapia, que é extremamente importante também. Então, muito importante lembrar que a depressão tem cura. Né, tem cura. Inclusive, a gente está aqui ao vivo no nosso canal no YouTube, as pessoas estão participando, dando bom dia pra gente. Bom dia pro José Adalwilton, pra Maria Cristina da Silva, a Caliane Silva, Comercial Santos também, pessoal lá do Comercial Santos, a Marinalva, o Santos, tá todo mundo lá ouvindo o nosso programa. A Maria Cristina diz bom dia, eu tô no sítio com Pasa e faz 5 anos que eu trato de depressão e ansiedade. Já tentei sair da medicação, mas não tem jeito mesmo tomando a medicação. Eu tenho crise. Ela tá dizendo que mesmo tomando a medicação, ela tem crise. E essa é uma das questões que as pessoas têm, né? Eu vou viver para sempre tomando medicamento? Eu preciso tomar esse medicamento? E aí tem gente que sai da medicação sem o acompanhamento. Então, como é que é essa questão com a medicação, né? Por que as pessoas têm tanto receio de tomar medicação para a depressão? O motivo que leva a essa questão da pessoa ter receio é justamente essa visão que ainda, infelizmente, prepondera na nossa sociedade, que um transtorno mental é diferente de uma doença física. Na realidade, quando a gente vai ver, eu consigo traçar uma linha perfeita que, inclusive, associa o físico com o mental. Quando a gente vai ver, por exemplo, tem muitos transtornos orgânicos, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes, que vai aproximar você de um transtorno ansioso e um transtorno depressivo. Então, está associado, caminha junto. Aí o pessoal também tem muito medo de questão de ficar dependente de medicamento. Antidepressivos, eles não causam dependência, certo? Do que a gente entende. Se eu não conseguir parar, eu
para de tomar esse medicamento, eu vou sentir sintomas. O antidepressivo, ele não causa essa dependência. O que causa a dependência são os depressores do sistema nervoso central, que é os benzodiazepínicos, Rivotril, diazepam, esse causa a dependência mesmo. E os estimulantes, que hoje em dia é muito utilizado, como a Ritalina, o Venvance, esses podem causar dependência. Porém, essa questão da dependência da medicação precisa ser melhor conversada, né? Porque se é algo que vai trazer para você sua sanidade, sua saúde, qual é o problema de você tomar uma medicação para isso, né? Para garantir a sua saúde. Exatamente. E assim como quem tem hipertensão, não é? Perfeito. Não, exatamente. A ideia é essa. É ótimo o exemplo que você deu. Porque, por exemplo, se você é um hipertenso, a hipertensão é uma doença crônica, certo? Pode ter oscilações, um momento que dá uma piorada, um momento de controle, depende de muitas questões, porque você também tem que mudar os seus hábitos, né? Mas você não para abruptamente de tomar o seu antihipertensivo. Então, por que tanto medo de tomar seu medicamento e você sentindo sintomas, você ainda está sintomático, você pega, suspende ou quer diminuir? Se você está apresentando ainda sintomas, ainda está apresentando crises, você não deve, de forma alguma, suspender o medicamento, porque a perspectiva é que você piore. O que você deve fazer é retornar para o seu médico, para que você passe por uma reavaliação e se veja por que é que esse medicamento ainda não fez o efeito. Porque o objetivo hoje do tratamento da depressão é zerar sintomas, é você melhorar mesmo. E aí também é importante a gente entender o que é cura dentro da depressão e também entender qual é o papel do medicamento e o papel da psicoterapia. Vamos pensar num terreno, certo? Vamos pensar num terreno que a gente quer plantar, certo? Chega um paciente ali com aquela tristeza, choro fácil, perda de prazer nas atividades que ele tinha prazer, ele caminhava com o cachorro, ele tinha vontade de se relacionar com os amigos e familiares, agora ele não tem mais. Alteração do sono, alteração do apetite, aqueles pensamentos negativos. Então, esse paciente ele tem um quadro depressivo, ali de leve a moderado, certo? Vou iniciar medicamento, vou iniciar psicoterapia, vou associar. Qual é a questão? O medicamento ele vai entrar para melhorar a sintomatologia. Iniciou o medicamento, esses sintomas eles vão melhorar. É como se fosse, eu costumo dizer que é um adubo, um fertilizante. O solo, que seria o seu cérebro, ele está precisando do medicamento para que ele se prepare. Se prepare para o quê? Para a psicoterapia. Porque alguma coisa levou você a esse adoecimento mental. O que foi? Às vezes é um problema no relacionamento, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema na faculdade, às vezes é tudo que se associa naquele momento da sua vida. Então, o medicamento entra para fazer com que a mente se abra, seja um solo fértil, para que com a psicoterapia você comece a entender o que foi que aconteceu e o principal. O que é o principal? É você criar mecanismos para que você saia daquela condição. Pode ser que você chegue à conclusão que de repente aquele relacionamento está levando você a essa condição. Muitas vezes a gente sabe que é isso. Muitas vezes você vai perceber que o seu trabalho também está relacionado com isso. Tem como eu modificar algumas coisas, que é o que a gente chama de gerenciamento de estresse, para que eu saia dessa condição? Então, não é só tomar o medicamento. É necessário também a psicoterapia para que a gente entenda qual foi o caminho que levou a gente àquele estado de adoecimento mental que engessou a nossa vida e nos colocou nessa tristeza tremenda que impede que a gente desenvolva nossas atividades do dia a dia e prejudica muito a nossa relação familiar e com nossos amigos. O que é que a gente pode chamar de cura com relação relação à depressão? A gente pode chamar depressão? de cura, pronto. Quando você chega... Pronto, chegou esse paciente que eu relatei que está com essa sintomatologia. Vamos iniciar um medicamento em dose baixa, certo? Baseado no perfil do paciente. Toda a questão de ganho de peso. Tem depressão que aumenta o peso. Tem depressão que ele vai ter uma perda de peso porque diminui o apetite. Tem depressão que vai aumentar o sono. Tem depressão que vai diminuir. Então, a gente vai verificar bem isso bem direitinho, de paciente para paciente. É uma avaliação particularizada, certo? De cada paciente. Então, vamos iniciar um medicamento correto para você, em dose baixa. Progressivamente, a gente vai subindo a dose, até que chega um momento que você zera os sintomas, você não está sentindo mais os sintomas, você está fazendo a psicoterapia. Então, pronto, zerou o sintoma, agora a gente vai contar um determinado tempo. Pode ser aí de 9 meses a 1 ano, sem sentir sintomas, a gente fazendo avaliações periódicas com você. Não.
Então, estou há 1 ano tomando medicamento, não tive recaída, estou com a psicoterapia, melhorei muito do ponto de vista do meu autoconhecimento, do meu desenvolvimento, de formas de fugir desses estressores do dia a dia. Então, agora, pronto, a gente considera que você está curado. Então, é só parar abruptamente? Não. A gente vai fazer o desmame gradual, passa ali desmame por um tempo, e aí pronto, a gente tira seu medicamento. E isso a gente considera a cura da depressão, certo? Então o paciente melhorou. Lembrar que sempre precisa desse acompanhamento, mesmo após, né, certeza. conseguir tirar a medicação, né? É importante ter esse acompanhamento sempre. Bom dia para o Adriano, a Maria Cristina está aqui conversando com a gente, o Edmilson Pereira também, muito bom dia, gente. Obrigada pela companhia aqui no nosso Saúde com Empatia. Agora já são 7 horas e 21 minutinhos, a gente tem pouco tempo para até terminar o programa, mas eu queria ainda, doutor Trajano, falasse rapidamente sobre a questão que causa muito desconhecimento, que eu vejo que as pessoas têm muito desconhecimento e causa muita curiosidade sobre, existe como prevenir a depressão? Porque a gente consegue prevenir de outras doenças, né? A gente consegue prevenir da diabetes, a gente consegue prevenir aí diversas outras doenças, mas existe como prevenir a depressão? Pergunta mais importante do programa é essa. Por qual motivo? Existe cura da depressão? Existe. Mas existe a chance de, após a cura, ocorrer uma recorrência? Existe também. A gente sabe que o transtorno depressivo pode recorrer, pode existir um novo episódio, certo? Diante disso, é tão importante a gente trabalhar na prevenção. Tanto quem nunca teve, que não quer que ocorra, como quem já teve, que não quer que ocorra um novo episódio. Então, o que seria isso? Prática de atividade física regular. Aumenta os neurotransmissores, que são as substâncias do nosso cérebro, que conectam os neurônios, que são as células cerebrais. A dopamina, que dá prazer, satisfação, motivação. A serotonina, que é justamente aonde vai atuar o antidepressivo, aumentando a serotonina, que é essa sensação de bem-estar, de que as coisas estão boas e que estão caminhando bem. A gente também tem as endorfinas, que são liberadas durante a prática da atividade física. Uma alimentação adequada. Também é importante ter uma alimentação que fuja esses alimentos muito processados, que tem nutrientes ruins e que tenham ácidos graxos bons, ômega 3, zinco, que também são necessários para o nosso cérebro, certo? Gerenciamento de estresse. E aí vai vir, às vezes a psicoterapia é muito importante para você entender nas suas relações quem é que está ali aproximando do adoecimento mental e quem é que está ali ajudando, evitando que esse adoecimento mental ocorra. Tem formas ali de eu lidar melhor com essas pessoas? Então, esses são os pilares. Alimentação, prática de atividade física, controle das relações, certo? Isso aí é o básico. É interessante que é o básico. É só a gente voltar pro básico, tá entendendo? Mas é o básico que a gente não está fazendo hoje, infelizmente. Por isso que a gente vê esse aumento dos episódios depressivos, infelizmente. Então é isso, gente. Agora são 7h23 e o nosso programa de hoje está aqui no finalzinho. Quero mandar um abraço também para a Dalvani, para a Chedes, também está com a gente. Então é isso, ó. Cuidar da alimentação, fazer exercício regularmente, que a gente associa muito à questão da estética, né? Mas não, a saúde depende de você fazer exercício físico, a gente foi feito para se movimentar, dormir bem também, né? E cuidar dos nossos estressores, como o doutor Trajano falou. Doutor Trajano, muito obrigada pelo programa de hoje. Muito importante. A gente conta com a sua participação aqui sempre no nosso Saúde com Empatia, que é muito importante, de fato, a gente falar cada vez mais sobre a nossa saúde mental, né? Muito obrigada, tá certo? Volte sempre, fique à vontade para voltar sempre no nosso Saúde com Empatia. Obrigada mesmo. Muito obrigado, minha querida. Bom dia a todos. E vamos batalhar pela nossa maior riqueza, a nossa saúde mental. Muito obrigada, doutor Trajano. O nosso programa de hoje fica por aqui. Para vocês que fiquem todos com Deus. Lembrar, mais uma vez, para você que o doutor Trajano atende amanhã na Clínica Saúde, na Clínica Empatia, tá certo? Então você pode agendar a sua consulta pelo 996976284 e cuidar também da sua saúde mental, assim como a sua saúde física, com diversos profissionais que você encontra lá na Clínica Empatia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima terça-feira em mais um Saúde com Empatia, aqui na programação da nossa princesa. Muito importante, compartilha com quem você quiser esse programa no nosso canal no YouTube. O nosso programa fica disponível para você compartilhar com quem você quiser aí que precisa desse nosso conteúdo importante aqui no nosso Saúde com Empatia. Fiquem todos com Deus e até a próxima terça. Beijo da Keninha. Foi.
Você ouviu Saúde com Empatia. Semana que vem tem mais. A seguir, Café com Fã TCM.